Olá, sou o professor Fernando Ogelim. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula do módulo Introdução à Teologia Bíblica Batista Reformada. Nas últimas aulas aprendemos as razões de estudarmos teologia bíblica reformada. Notamos que as confissões de fé reformadas seguem o modelo pactual e destacamos algumas características dessa vertente. Além disso, estudamos um pouco da história dos batistas e o seu surgimento na Reforma, especialmente nos separatistas ingleses. E também conhecemos alguns batistas pactuais notáveis. Posteriormente, fizemos um sobrevoo nas Escrituras, destacando alguns pontos centrais mencionados na Confissão de Fé Batista de 1689 sobre esse grande enredo. E citamos as alianças notadas ao longo da história bíblica, com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo. Na aula de hoje, irei explicar o significado de alguns termos importantes, focalizar alguns detalhes sobre as alianças mencionadas e começaremos a conhecer melhor a teologia bíblica batista pactual em seus termos teológicos e confessionais, começando pelo pacto de obras. Antes de avançarmos, vamos para a definição de alguns termos. Existem alguns termos teológicos importantes que precisamos conhecer para obtermos uma melhor compreensão da teologia bíblica. É importante destacarmos que os termos utilizados servirão para exprimir realidades bíblicas, e alguns deles não estão expressos literalmente nas Escrituras, mas expõem conceitos extraídos delas. Por exemplo, o termo trindade não é encontrado literalmente nas Escrituras, mas expressa algo que é claramente encontrado na Bíblia. Ou seja, o Deus que é único e ao mesmo tempo tripessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. John Owen defende a utilização de tais termos ao afirmar: deverá ser feito uso de algumas palavras e expressões que talvez não estejam literal e formalmente contidas na Escritura. Mas essas palavras e expressões, para as nossas concepções e apreensões, servirão apenas para expor o que está contido nas Escrituras. E negar a liberdade para isso, e até mesmo a necessidade disso, é negar toda a interpretação da Escritura. Todos os esforços para expressar o sentido das palavras para o entendimento uns dos outros, o que é, em uma palavra, tornar a própria Escritura completamente inútil. Pois se for ilegítimo falar ou escrever o que eu concebo ser o sentido das palavras da Escritura e a natureza do que é significado expressado por elas, também é ilegítimo para mim pensar ou conceber em minha mente o sentido das palavras ou da natureza das coisas. E isso implica em nos embrutecermos a nós mesmos, em frustrar todo o desígnio de Deus ao nos dar o grande privilégio de sua palavra. Portanto, é importante definirmos alguns termos antes de avançarmos para evitarmos equívocos. Primeiro, pacto ou aliança. O príncipe dos puritanos, John Owen, define aliança como um pacto ou acordo em certos termos mutuamente estipulados por duas ou mais partes. Entretanto, faz uma ressalva a respeito da nova aliança como uma aliança incondicional, por não haver menção de qualquer condição da parte do homem, consistindo apenas na gratuidade da promessa divina, como podemos ver. Uma aliança propriamente dita é um pacto ou um acordo em certos termos, mutuamente estipulados por duas ou mais partes. Como as promessas são o fundamento e a origem desta, como é entre Deus e o homem, assim compreende também preceitos ou leis de obediência, as quais são prescritas ao homem para que as observe. Mas na descrição da aliança aqui mencionada, a nova aliança, não há menção de qualquer condição da parte do homem, de nenhum termo de obediência prescrito, mas o todo consiste na livre e gratuita promessa, como se verá em sua explicação. Uma outra definição de pacto seria de Meredith Kline, um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. O próximo termo, promessa. É importante fazermos a distinção entre promessa e aliança. John Spilsbury ressalta a diferença entre promessa e aliança,
mostrando que uma promessa sem resposta não é uma aliança. Esse entendimento nos será útil para evitarmos certos equívocos no desenrolar do estudo. Segue a definição de Spilsbury sobre o que queremos dizer com promessa. Sabemos que toda promessa não é uma aliança. Há uma grande diferença entre uma promessa e uma aliança. Que seja bem considerado o que aqui se quer dizer por promessa, que é o Messias enviado por Deus, ou a descendência em quem as nações devem ser abençoadas. E, portanto, a promessa consiste no envio de um Salvador, ou Redentor, para Israel. Próximo termo, cabeça federal. A palavra federal vem da palavra latina foedus, que significa pacto ou aliança. Por exemplo, a República Federativa do Brasil significa uma república de estados confederados, ou seja, que tem uma aliança entre si, estão aliançados. Samuel Hanihan define cabeça federal como um indivíduo que representa um grupo. Confira. Uma parte essencial de um pacto é o cabeça federal. Um cabeça federal é um indivíduo que representa um grupo. O pai é o chefe da família, fala e atua pela família. Da mesma forma que a cabeça fala pelo corpo, o pai fala pela família, etc. Estamos usando a palavra cabeça da mesma maneira que Deus sempre faz ou lida com seus pactos com um cabeça federal. Este indivíduo representa um grupo e Deus decide e determina a quem o indivíduo representa. É assim com Adão, Noé, Abraão, Davi e Cristo. Todos eram representantes de um grupo. Isso é importante porque quando estamos analisando ou investigando a associação de um pacto, a única coisa que temos que fazer é perguntar a quem o cabeça federal representa. Ou, de outra perspectiva, quem são os que pertencem ao cabeça federal? A adesão de um pacto depende do cabeça federal. Os próximos termos são tipo e antítipo. Richard Barcelos define um tipo como uma pessoa, instituição, lugar ou evento histórico que foi designado por Deus para apontar para uma pessoa, lugar, instituição ou evento histórico futuro. E exemplifica. Um exemplo disso seria o sistema sacrificial revelado a nós no Antigo Testamento. Essa instituição foi designada por Deus para apontar para o sacrifício definitivo de Cristo. Segundo, aquilo para o que os tipos apontam são sempre maiores do que os tipos em si. Por exemplo, o sangue de touros e bodes poderiam apontar para Cristo, mas não poderiam e nem fizeram o que o sacrifício de Cristo fez, tirar os pecados. Terceiro, tipos são ao mesmo tempo semelhantes e diferentes de seus antítipos. O sangue de animais foi derramado, o sangue de Cristo foi derramado. O sangue de animais não tirava o pecado, o sangue de Cristo tira o pecado. Quarto, os antítipos nos dizem mais acerca de como seus tipos antecedentes funcionavam como tipos. O sangue de Cristo tira o pecado, o sangue de animais apontava para isso. O antítipo seria a substância daquilo que foi prefigurado pelo tipo. Seria a realidade a qual o tipo apontava. Como vimos o exemplo, o sangue e o sacrifício de animais no Antigo Testamento era o tipo que apontava para o antítipo, o sacrifício de Cristo. Podemos avançar agora para o nosso segundo ponto, a teologia pactual na Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Agora que já sabemos a definição de alguns termos, vamos avançar nos nossos estudos sobre a teologia pactual encontrada na Segunda Confissão de Fé de Londres de 1689. Jeffrey Johnson resume o ensino do federalismo batista na confissão. Historicamente, os batistas reformados são pactuais. Embora eles difiram de seus irmãos presbiterianos em algumas questões-chave, de acordo com a Confissão de Fé Batista de Londres de 1689, os batistas estavam igualmente comprometidos com uma robusta estrutura pactual da história da redenção. De fato, cada capítulo da confissão é construído sobre uma matriz pactual. Embora o capítulo 7 seja inteiramente dedicado às alianças, os capítulos sobre criação,
providência, queda do homem, Cristo, justificação, arrependimento, evangelho, boas obras e perseverança são explicados a partir de uma perspectiva pactual. Para os nossos antepassados batistas, uma alteração da doutrina dos pactos é uma alteração do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, em seu contexto mais amplo, inclui o cumprimento do pacto de obras pelo segundo Adão, Jesus, o Cristo, que foi quebrado pelo primeiro Adão. O segundo Adão suportou as maldições e assegurou suas bênçãos para todos aqueles que são escolhidos por Deus para serem representados pelo segundo Adão no pacto da graça. Com isso em mente, o capítulo 7 da Confissão enfatiza 3 verdades essenciais relacionadas ao seu arcabouço pactual. O parágrafo 1 confessa um pacto de obras pré-lapsariano. O parágrafo 2 confessa um pacto de graça pós-lapsariano. O parágrafo 3 confessa o pacto eterno de redenção. Observamos então que ao estudarmos a teologia da Aliança Batista, notamos a existência de 3 grandes pactos: pacto de obras, pacto da graça e pacto da redenção. Na aula de hoje, iremos começar pelo pacto de obras. O pacto de obras diz respeito à aliança feita por Deus com Adão no Éden antes da queda. Embora o termo pacto ou aliança não esteja literalmente expresso, um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo é claramente notado. A Confissão de Londres relata: Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração e um particular preceito de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele obrigou e a toda a sua posteridade para pessoal, inteira, exata e perpétua obediência. Prometeu vida sobre o cumprimento e ameaçou com a morte a violação da mesma, e o dotou com poder e a capacidade para guardá-la. Nehemiah Cox explica: essa era uma lei eterna e uma regra invariável de justiça, pela qual todas as coisas que concordam com a santidade e retidão da natureza divina eram requeridas, e tudo o que lhe era contrário era proibido. Essa lei era interna e subjetiva a Adão, sendo comunicada a ele pela sua natureza racional, escrita em seu coração, de maneira que ele não precisasse de nenhuma revelação externa para aperfeiçoar seu conhecimento dela. E, portanto, na história da sua criação, não há nenhum outro relato disso, senão o que foi dito e repetido 2 vezes, que ele foi feito à imagem de Deus. O apóstolo nos ensina que a imagem de Deus consiste na retidão e verdadeira santidade. O resumo dessa lei foi posteriormente dado em 10 sentenças no Monte Sinai, e ainda mais brevemente por Cristo, que as reduziu a 2 grandes mandamentos, acerca do nosso dever tanto para com Deus, quanto para com o nosso próximo. E isso, como lei e regra de justiça, é imutável e invariável em sua natureza, bem como é a natureza e vontade do próprio Deus, cuja santidade nela está estampada e por ela é representada. Agradou à soberana majestade celeste acrescentar a essa lei eterna um preceito cerimonial, no qual ele ordenou que o homem não comesse do fruto de uma árvore no meio do jardim do Éden. Essa árvore é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. O comer desse fruto não era algo mal em si mesmo, mas assim se fez pela proibição divina. Então era necessário que a vontade de Deus, no que diz respeito a isso, fosse revelada e declarada explicitamente ao homem. Os puritanos consideraram que a presença de uma promessa e uma ameaça coexistindo com o mandamento de Gênesis 2, 16 e 17 era uma indicação de que esse mandamento não era uma simples lei, mas um pacto. O pacto com Adão exigia que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se desobedecesse, morreria. Como vemos em Gênesis 2, do 15 ao 17. A quebra a esses termos traria consequências. Ele não poderia comer da árvore da vida e ter a vida eterna. Ou seja, não teria as bênçãos que receberia por sua obediência.
Samuel Henihan destaca: a árvore da ciência do bem e do mal era um testemunho visual de Adão de que a desobediência leva à morte. O salário do pecado é a morte. É por isso que entendemos que o oposto é visto na outra árvore que leva o nome a árvore da vida. A árvore da vida era um testemunho visual de Adão de que se ele obedecesse, receberia a vida eterna. Nehemiah Cox corrobora a alusão que Cristo faz a ela no Novo Testamento, Apocalipse 2,7. Ali, ele promete uma recompensa eterna àquele que vencer. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Isso se conclui pelo fato de que Deus designou essa árvore para ser uma garantia da vida eterna para Adão nos termos e condições de um pacto de obras, e pela analogia da recompensa que Cristo dá a seus fiéis em termos de outra aliança. Notamos esse ponto em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Além disso, textos em livros posteriores das Escrituras parecem tratar desses acontecimentos como uma quebra de aliança, como é possível notarmos em Isaías 24 e Oséias 6. Klein explica: de fato, é possível que a própria Bíblia, em referências posteriores a Gênesis de 1 ao 3, aplique o termo berit, aliança, a essa situação. Assim como 2 Samuel 23:5 e Salmos 89:3 se referem à revelação pactual de Deus a Davi como uma berit, mesmo o termo não tendo sido empregado no relato de 2 Samuel 7, Isaías 24:5 e Oséias 6:7 têm sido sugeridos como exemplos desse fato. Apesar de o significado de ambas as passagens ser contestado, a aliança eterna de Isaías 24:5 definitivamente parece referir-se aos acontecimentos da criação, e Oséias 6:7 provavelmente se refere a Adão como quebrador da aliança. Portanto, notemos o texto de Isaías 24, do 5 ao 6, explica que a maldição que se estendia por toda a terra surgiu devido à transgressão das leis, violação dos estatutos e quebra de aliança. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. John Oswald explica sobre esse texto que sua referência mais ampla é a aliança implícita entre Criador e criatura, na qual o Criador promete vida abundante em troca de a criatura viver em consonância com as normas estabelecidas na criação. Já o texto de Oséias compara a quebra de aliança do povo com a transgressão de Adão. Alguns intérpretes disputam o significado dessa passagem. Entretanto, a tradução como Adão tem vasto histórico datando de pelo menos Jerônimo. Benjamin Warfield comenta: nenhuma objeção exegética como tal, previamente discutida por Warfield, se sustenta contra como Adão. Quaisquer dificuldades que possam aparecer contra essa tradução, de fato, são trazidas de fora da própria frase. A tradução é completamente natural. A transgressão de Adão, como grande ato normativo da quebra do pacto, tornou-se naturalmente o padrão contra o qual o atrevimento de Israel ao violar a aliança pudesse ser comparado. E Oséias, que particularmente ama alusões à história antiga de Israel, foi o profeta a considerar aqui o pacto de nosso primeiro pai. O texto de Oséias 6,7 afirma: mas eles transgrediram a aliança como Adão, se portaram aleivosamente contra mim. Richard Barcelos afirma que isso prova que os teólogos pactuais do século XVII não inventaram o termo de um pacto com Adão, e que o uso de Oséias 6,7 como fundamento bíblico para esse conceito não era algo novo. Dessa maneira, os teólogos reformados entenderam o pacto de obras feito com Adão no Éden, como Pascal Denot afirma. Para compreender bem a queda do homem, é necessário explicar o quadro teológico no qual ela aconteceu, ou seja, o pacto de obras.
Essa aliança, mesmo não sendo denominada, é claramente subentendida no primeiro parágrafo do capítulo 6 e em vários outros lugares da Confissão de Fé de 1689. Parágrafo 1. Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa, que seria para a vida se ele a tivesse guardado, ou para a morte se a desobedecesse. Porém, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Portanto, notamos que Deus estabeleceu um pacto, um compromisso com sanções com o ser humano. E esse era um pacto de obras. Dependia da perfeita obediência de Adão. A vida eterna seria dada a Adão e nele a sua posteridade sob a condição de uma perfeita obediência pessoal. Logo, se ele obedecesse aos termos dessa aliança, viveria eternamente, comeria da árvore da vida e estaria perpetuamente em um estado de bênção e glória com Deus. Entretanto, se desobedecesse comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, seria amaldiçoado, morreria e sofreria todas as implicações dessa morte, pois o salário do pecado é a morte. Barcelos define o pacto de obras como o comprometimento divinamente sancionado ou relacionamento imposto por Deus a Adão, que era um representante sem pecado da raça humana, ou pessoa pública. Um filho de Deus feito à sua imagem e semelhança, condicionado à obediência sob pena pela desobediência. Tudo isso para o aperfeiçoamento do estado do homem. Outro fator importante é que uma parte essencial de um pacto é a cabeça federal, o indivíduo que representa um grupo. Nesse caso, Adão representava toda a humanidade. Sabemos através das Escrituras que Adão quebrou a aliança com Deus ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por ser o representante pactual da humanidade, toda a sua descendência foi afetada por seu pecado. John Owen resumiu o conceito puritano do pacto de obras após a queda da seguinte maneira: o homem continuou sob obrigação de dependência de Deus e sujeição de sua vontade em todas as coisas, mas o relacionamento especial de mútuo interesse em virtude do primeiro pacto cessou entre eles. A Confissão Londrina explica: sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade, e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária, sendo estes agora concebidos em pecado e por natureza filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte e a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Sendo assim, o pecado de Adão afetou a todos os seres humanos, pois esse era o cabeça federal da raça. Vamos para o próximo ponto, o pacto de obras e o evangelho. Como já vimos, após a queda, o pecado original afetou a todos os homens, pois esses têm como Adão seu representante. Toda a humanidade foi maculada por seu pecado. O texto de Romanos 5,12 destaca: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Além disso, o texto de Romanos 5,14 fala que a morte reinou de Adão até Moisés, e que Adão era a figura de um outro que viria. Herman Bavinck afirma que Adão era um tipo de Cristo. Mais para frente, o texto de Romanos 5,18 afirma que a ofensa de um só homem, Adão, trouxe juízo sobre todos os homens para condenação, mas a justiça de um só, Cristo, veio a graça para a justificação de vida dos homens. Em seguida, em Romanos 5,19, afirma que pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores, e pela obediência de Cristo, muitos se tornarão justos. Barcelos destaca o pacto de obras nesse texto. É chamado pacto de obras devido ao fato de que era condicionado à obediência de Adão ou suas obras. O termo obras, na expressão pacto de obras, é um sinônimo de obediência. É um termo que reflete uma interpretação subsequente bíblica e, portanto, infalível da vocação edênica de Adão. Veja Romanos 5, do 12 ao 21. Romanos 5,19 justifica o termo quando diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem,
muitos serão feitos justos. ênfase adicionada. Nehemiah Cox explica: a aliança de Deus com Adão não deve ser considerada como se dissesse respeito somente a esse indivíduo. Pelo contrário, Deus o tratou como raiz e representante de toda a humanidade, que nasceria dele de acordo com o curso ordinário da natureza, e seria contada como se estando nele, sua raiz natural e federal. Desse modo, se Adão permanecesse na aliança, toda a humanidade permaneceria, mas em sua queda, todos pecaram e caíram nele. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E quanto a isso, disse que ele é o tipo, e Cristo é o antítipo, ou figura daquele que estava por vir. Pois, com o pecado de Adão foi imputado a todos quantos estavam em Adão, assim também a obediência de Cristo é imputada a todos que estão em Cristo. Portanto, compreendermos corretamente o pacto de obras nos traz uma compreensão bíblica da queda e seus efeitos para a humanidade. Nos apresenta o quadro legal sobre o qual compreendemos o que é pecado e suas implicações sobre toda a criação. Esse entendimento será essencial para a nossa compreensão do Evangelho. Jeffrey Johnson complementa: a teologia da Aliança Batista, por outro lado, entende que a salvação e a justificação sempre pertenceram à aliança da graça. No entanto, também entende que o julgamento e a condenação sempre vieram como resultado da aliança das obras. A aliança de obras não cessou depois que foi quebrada pela queda de Adão. Ao contrário, ela permaneceu em operação e continua mantendo o homem caído em cativeiro, até que ele esteja espiritualmente transferido somente pela fé para os membros da aliança de graça. A lei de Deus deve prevalecer sobre o homem até que ele seja satisfeito, tanto em suas penalidades quanto em suas exigências. Sendo assim, notamos a necessidade de obediência perfeita, sem nenhuma transgressão à lei de Deus, a qual nenhum de nós, da caída posteridade de Adão, conseguiria cumprir. Eis o grande dilema. Como Deus Todo-Poderoso, Soberano e Justo poderia salvar pecadores como nós sem deixar de ser um justo juiz? Um preço precisava ser pago em nosso lugar e suas exigências atendidas. Esse é o motivo pelo qual o segundo Adão se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Cristo Jesus, o Filho de Deus, obedece a todas as exigências divinas no lugar do seu povo. É explícito, então, o contraste claro entre a desobediência de Adão e a obediência de Cristo. A obediência de Adão foi provada em seu encontro com a serpente, o diabo, no jardim. E por seu ato de desobediência, a condenação veio sobre todos os homens. A maldição veio sobre todos e afetou todo o seu ser. Ao passo que agora, os seres humanos caídos encontram-se mortos em seus delitos e pecados, sem condição alguma de justificarem-se, embora as exigências de obediência perfeita continuem em vigor. Portanto, todos necessitam escapar da ira vindoura e da condenação que os espera. Todos necessitam de um Salvador. A boa notícia é que o prometido descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que viria para desfazer as obras do diabo, para resolver o problema do pecado, Jesus Cristo veio ao mundo, cumpriu toda a justiça, foi tentado pelo diabo no deserto, entretanto, sem pecado, entregou-se como um sacrifício a Deus, tomando sobre si no madeiro o cálice da ira divina no lugar de pecadores. Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens. Sendo Deus homem, foi capaz de aplacar a ira divina e salvar uma grande quantidade de pessoas. Colocar-se como um perfeito mediador entre Deus e os homens. Por meio do sacrifício de Cristo, a reconciliação entre Deus e todos aqueles que são conduzidos ao arrependimento e à fé para a salvação. Jesus Cristo foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a justificação dos crentes. Cristo é o segundo Adão que representa e resgata o seu povo. Jesus Cristo é o cabeça federal da igreja. Barcelos explica que a vida eterna foi obtida por Cristo, o antítipo de Adão, por nós, e nos é dada pelo próprio Cristo.
A qualidade de vida que é obtida por Cristo para nós e que nos é dada, não é aquela que Adão teve e perdeu, mas aquela que Adão falhou em obter. O texto de Romanos 6,11 afirma: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Logo, existem somente duas possibilidades para os seres humanos. Ou você encontra-se em Adão, tentando inutilmente salvar-se por suas próprias obras, ou em Cristo, em um pacto de graça, salvo por sua obra redentora. Charles Spurgeon afirma que Jesus é o cabeça de seus eleitos. Em Adão, cada herdeiro de carne e sangue tem um interesse pessoal, porque ele é o cabeça da aliança e o representante da raça considerada sob a lei das obras. Sob a lei da graça, toda alma redimida está em união com o Senhor, visto que ele é o segundo Adão, o fiador e substituto de todos os eleitos na nova aliança de amor. Concordo com a conclusão de Richard Barcelos. Um pacto foi imposto a Adão no jardim, e assim o foi para o seu bem, objetivando o melhor estado de existência para o próprio Adão e para todos aqueles a quem ele representava. Adão foi criado moralmente justo, mas mutável. Ele não foi criado em um estado que pudesse ser chamado de glória, como indicado acima. Porque Adão pecou, não entrou em glória, mas há esperança. Nosso Senhor é o último Adão, que sofreu e entrou na glória por nós e para a nossa salvação. Entender o pacto de obras nos ajuda a entender melhor a vocação de nosso Senhor e o Evangelho com mais claridade e profundidade teológica. Vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, o pacto de obras diz respeito à aliança feita por Deus com Adão no Éden antes da queda. Adão foi criado moralmente justo, mas com a possibilidade de pecar. Adão deveria obedecer perfeitamente à lei de Deus e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se obedecesse, viveria e poderia comer da árvore da vida. E se desobedecesse, morreria com todas as implicações dessa morte. Adão era o representante de toda a humanidade, portanto, a queda de Adão afetou toda a sua descendência. Os descendentes de Adão continuam obrigados a obedecer perfeitamente à lei de Deus, mesmo que agora estejam incapacitados para tanto. Cristo é o segundo Adão que cumpre perfeitamente as exigências divinas no lugar do seu povo. O pecado de Adão foi imputado a todos quantos estavam em Adão. Assim também, a obediência de Cristo é imputada a todos quantos estão em Cristo. Os seres humanos só podem ser salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Por fim, entender o pacto de obras nos ajuda a compreender melhor a vocação do nosso Senhor e o Evangelho, com mais claridade e profundidade teológica. A aula de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima aula, na qual vamos trabalhar o tema O Pacto da Graça. Deus abençoe você e até lá!